Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje estou aqui com um velho amigo, um cara que me resgatou do passado aqui por Fronteiras da Ciência, o professor Ari Brito, ele que é palestrante, professor universitário, fundador e diretor da marca Pessoal Treinamentos. Eu vou parar por aí, porque se eu começar a falar do currículo do Ari, a gente vai longe aqui, né? Então, um resuminho aí. E nós vamos falar, nós não, ele vai falar sobre inteligência emocional versus inteligência artificial, que está dando o que falar cada vez mais, né? Esse é um assunto, assim, até polêmico nos dias de hoje. Mas antes de passar a palavra ao Ari, um recadinho rápido do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposição de oligoelementos via derme, trazendo aí enormes benefícios na sua vida física, emocional e até mesmo espiritual. Ele tem a Clínica São Paulo, a Clínica Santos. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Para quem é de toda a Baixada Santista, pode fazer uma avaliação através do telefone. Anota aí, 3232-1909. Vou repetir, 3232-1909. E a clínica dele é na rua Júlio Conceição, 209, em Santos. Ari, brigadão por estar aqui comigo mais uma vez. Uma honra. Você é mais do que da casa, né? Uma honra. Eu me sinto convidado e não o da casa aqui. Você que é o da casa, né, Ari? Imagina. Aqui é, nossa, um lugar iluminado. A casa é nossa. Lugar iluminado, né? A Santa Cecília é iluminada. Arizão, pedi para você escolher um tema e você escolheu esse tema, inteligência emocional versus inteligência artificial. Qual é o recado que você quer dar? Olha, Jadir, na verdade não é nem recado que dá, né? Assim, mas a gente fala muito sobre inteligência emocional, neurociência e tal, e eu sinto, né? A gente sempre está conversando com as pessoas, tá nas palestras, treinamentos. Eu sinto que as pessoas estão com um pouco de medo, assim. Acho que vou até generalizar, assim, a sociedade está com medo do que vem por aí na inteligência artificial. E como a gente já está muito, assim, digamos, fixado, né, em termos de endereço nas redes sociais, na internet, a gente já vive a internet, né, a gente começa a ler e assistir vídeos de pessoas falando, algumas um pouco mais apocalípticas, outras não, né, e aí tem lá o Sam, que é da OpenAI, que faz o ChatGPT, né, que falou, né, que a inteligência artificial vai ser uma revolução mais importante do que o fogo, mais importante do que a internet, tá? Então, assim, se a gente tem, enquanto sociedade, né, enquanto humanidade, já umas revoluções incríveis, né, que foram essas que ele citou, imagina a inteligência artificial. E assim, para mim, a gente ter medo do futuro faz parte da humanidade, faz parte do nosso cérebro. Então, assim, a gente tem, né, já faz parte da nossa natureza, que eu falo, né, o cérebro reptiliano. Temos uma tendência a não aceitar o novo, né? Até pelo comodismo, né? Pelo comodismo e também por medo, assim, né? Acho que tem esse lado de sentir medo do novo, que faz parte, né, do que a gente fala do cérebro reptiliano ali, né, da nossa sobrevivência, porque, de certa forma, eu estou me virando do jeito que está, tal, por pior que seja a condição, e aí, de repente, eu não sei como que vai ser depois, né? E a inteligência artificial, ela traz um impacto muito forte na inteligência emocional, porque por muito tempo se falou assim, os computadores vai demorar muito para conseguir alcançar a inteligência humana, porque assim, o cérebro humano são milhares de computadores e tal. E aí, mesmo que alcance a inteligência, que seria o QI, né, o quociente, né, intelectual, as emoções vão ficar muito aquém, quer dizer, não vai ter, né, assim, como computador ou uma inteligência né, de binária fazer isso. E assim, o que a gente tem visto é que começou ali com a Alexa em casa, tá, Alexa, olha, coloca lá Santa Cecília TV. Aí a Alexa, sim senhor, né? Agora, você chega e fala, o que está passando? Eu quero assistir o Fronteiras da Ciência. Não, peraí que eu vou te encontrar, né? Ou então reconhece tua voz e já fala, vou lá colocar no Fronteiras da Ciência, ver lá, tem no canal do YouTube e tal, do Santa. Então, assim, ele já está, né, assim, indo para uma linha que não é só uma linha racional, mas também ponderando com humor, né, com piada, com sarcasmo, que é uma característica que liga lá para o sistema límbico, né, que a gente fala que é relacionado às emoções. E isso é muito assustador, porque a gente imaginava assim, um dia a inteligência artificial vai poder também simular ou emular as emoções. Só que a gente está vendo isso hoje, né? Já estamos vendo isso. Mas é tão perfeito. Você sabe que na última quinta-feira agora, eu estava vendo uma reportagem da TV Band, da Band News, Estava vendo,
e a repórter estava falando exatamente sobre isso, a inteligência artificial, que a gente hoje não é mais capaz de reconhecer o que é inteligência artificial e o que não é inteligência artificial, o que é imagem real. Ela falando isso, e aí ela concluiu assim, olha que interessante, achei inteligentíssima a matéria. Ela falou assim, eu, por exemplo, eu sou inteligência artificial, e aí passou para ela de verdade. Falei, inacreditável. E ontem, né, à noite, até eu te falei nos bastidores, ontem à noite eu tomei a liberdade, né, porque assim, eu uso, claro, né, até por lecionar na comunicação aqui no Santa, então a gente acaba né, testando tudo para poder levar o de mais moderno ali para a sala de aula, né. E aí ontem, como eu estava vindo para cá, eu falei assim, pô, eu vou testar o Flow, porque o Flow ainda não tinha testado. O Flow digamos assim... Para quem não sabe o que é Flow... É a tecnologia de ponta que o Google está lançando, que na verdade é o cruzamento ali de duas plataformas que faz... O que eles fazem? Eles conseguem simular vídeos através de scripts. Então, assim, eu que trabalho com o mercado de comunicação, de publicidade, eu vou criar um comercial, eu vou pegar, por exemplo, o fulano surfando. Né? Aí eu vou ter que gravar, tipo, a agência de publicidade criou essa cena, eu vou ter que ir lá filmar aquilo para colocar no comercial. Agora não mais. Né? Eu falo assim, eu vou escrever lá o script e falar, eu quero o Jadir surfando com o Ari, por exemplo. Antes isso seria super caricato, uma coisa ridícula e tal. Agora não, agora fica perfeito. E aí, como eu estava vindo hoje, aí eu falei assim, deixa eu fazer um teste, né? E estava lá até com a Maria Clara ali do lado. Eu vi seu teste, acho que foi no Instagram. Foi no Instagram. Pode entrar no seu Instagram, Pode. É só colocar prof.aribrito, não é isso? Prof.aribrito, entra no Instagram dele que você vai ver. Gente, é ele. É ele, você dando uma palestra, não era? Numa sala de palestra. E assim, o que eu fiz? Porque aí, claro, é a sacada ali da tua inteligência, né? Da estratégia de quem está desenvolvendo o algoritmo, claro. Então, assim, em vez de eu pegar, por exemplo, algumas fotos e falar, crie vídeos, eu cruzei com alguns vídeos reais, então eu já fiz TED, já fiz Festap, eu já palestrei em grandes eventos, e aí eu peguei e misturei com eventos que eu já tinha mesmo e peguei outros, né, e cruzei com a foto. Então eu peguei por uma foto que eu tenho lá, que é só de rosto, né, que é a minha foto de perfil, e falei, anima eu dando uma palestra em Harvard. Aí, tava lá eu dando palestra em Harvard, coisa que eu não fiz, né? Claro. Só que aí é incrível, porque, claro, aí eu tomei a liberdade, aí é questão também de compliance, né, de ética, eu no final coloquei, o vídeo foi feito por inteligência artificial. Eu só fiquei sabendo disso porque eu li o que você escreveu. Mas se eu não tivesse tomado essa precaução, por exemplo, as pessoas iam ver, primeiro que assim, quem vê você palestrando no TED fala, isso aí é inteligência artificial. Não, eu palestrei e palestro no TED, no Festap, tal, eu realmente sou speaker desses grandes grupos. Mas Ari, é incrível, assim, é incrível, né? Porque... Não, é incrível porque é perfeito, né? É perfeito. Essa da repórter que eu vi, eu achei muita matéria interessantíssima. Não era ela, era inteligência artificial, e aí passou para ela. Mas veja bem, eu vou entrar no aspecto jurídico da coisa. Porque até pouco tempo atrás, imagino que ainda está valendo, não sei, nem sei mais, eu estou até perdido nos dias de hoje. No que pode, né? A imagem serve como uma prova. Uma imagem filmada numa câmera, olha, filmei isso, eu sou inocente, eu não estava lá, eu estava em tal lugar. Quer dizer, onde que isso vai ter validade agora, uma imagem? Porque a partir do momento que é tão perfeito, tão realista, eu acho que a justiça não vai poder mais permitir aceitar como prova uma imagem. Então, aí por isso que eu até provoquei, né? Como nós somos amigos, né? A gente tem essa liberdade de falar, sobre o que a gente vai conversar, que entra a inteligência emocional por baixo, né? Como pano de fundo dessa inteligência artificial. Porque qual é a segurança que eu tenho do meu mundo real? Não estou entrando em distúrbios, transtornos psiquiátricos, nem nada, mas qual que é a consciência que eu tenho da minha existência? Eu estou aqui e a gente está conversando e eu sei que eu não sou um programa de computador. Será? Porque aí, de repente, você começa a chegar numa tecnologia tal que, por exemplo, e aí tem um vídeo lá que foi bem interessante até, que também circulou, que a inteligência artificial se questionou, eu sou uma inteligência artificial ou eu sou humano? Como o caso dessa repórter. E aí entra o lado do emocional, porque realmente, assim, até que ponto... Para mim, ter palestrado em locais, né, em palcos onde eu palestrei com milhares de pessoas, me traz um reconhecimento e uma satisfação, e até que ponto eu emular isso numa inteligência artificial não vai trazer uma sociedade falseada ainda mais. Porque, veja, a gente está vivendo nas redes sociais aquela ditadura da felicidade,
aquela ditadura da produtividade. Você coloca lá, nossa, o Jadir, né, a agenda dele é lotada. Na rede social posso colocar isso. Na vida real, talvez não. Então a gente vê esse conflito emocional, que é até que ponto a minha realidade é a realidade que eu exponho nas minhas redes sociais ou na mídia como um todo, não só nas redes sociais, porque envolve inclusive a televisão. E aí, de repente, com a tecnologia das plataformas e utilizando a inteligência artificial, você, por exemplo, pode criar um personagem, né? Então eu sou uma persona, que eu criei lá um professor Ari Brito, e de repente esse Ari Brito, através de um storytelling, vai ser uma pessoa bem-sucedida, que tem um monte de dicas e tal, e que assim, será que esse cara é isso mesmo? Será que ele ganha tudo isso que ganha e tal? Então vira uma obra de ficção científica, né? A tua vida real. E aí, o que acontece com o emocional? Aí vai se fragmentar, né? Porque hoje a gente vê a quantidade de pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de TDAH, SPA, todas aquelas letrinhas, né? Eu vou querer explorar, sem dúvida nenhuma, esse aspecto mais humano da coisa, que é o aspecto emocional. Mas eu quero voltar ainda no âmbito da tecnologia. A gente fala, nós estamos falando de uma coisa, inteligência artificial, que você está vendo através de uma tela. Seja no celular, no tablet, na televisão, no computador, é uma tela. Você não está vendo uma coisa em carne e osso, não é tridimensional. Mas eu tive num show em Las Vegas, chamado The One, que é do Cirque du Soleil, onde os bailarinos dançam as músicas do Michael Jackson. Todas as músicas do Michael Jackson. E você sabe que eles são espetaculares, né? É outro planeta, né? Sim, esses shows de Las Vegas é outra coisa. Espetacular, você não sabe para onde você olha, é tão fantástico. Em dado momento, do meio para o fim do espetáculo, me entra um sósia perfeito do Michael Jackson. E eu estava próximo do palco. Estava com a minha esposa, com a minha filha, eu falei assim, nossa, eles acharam um sósia parecidíssimo do Michael Jackson. Não sei onde eles arrumaram alguém tão parecido com o Michael Jackson. E ele interagindo na dança, as danças típicas do Michael Jackson, junto com os bailarinos do Cirque du Soleil. Em dado momento, um dos bailarinos toca no ombro do Michael Jackson assim. Aquele Michael Jackson se transforma em milhões de pontos de luz, pontos de luz, que sobe pelo palco, dança, volta e se materializa de novo no Michael Jackson. Aquilo era uma holografia. E eu estava vendo em 3D, na terceira dimensão, achando que era o Michael Jackson. Nem olhando a gente mais sabe se é verdadeiro ou não. Sim. Agora imagina que tem lá, vamos falar do Elon Musk, né? Para falar de tecnologia vai entrar Bill Gates, o próprio Sam White. Mas imagina que o Elon Musk, a gente até falou uma outra época aqui, sobre implante neural. Que ele está desenvolvendo lá, a Neuralink e tal, que é implante neural para trabalhar, vamos supor, a pessoa tem uma dificuldade motora, teve uma lesão na medula e tal, aí, de repente, com o implante neural recupera. Então, já está em testes de pessoas que têm algum tipo de lesão material, mesmo no corpo físico, e aí o implante está conseguindo recuperar tal, esses danos. Quando todo mundo... Hoje a gente está no celular, aí eu vejo um vídeo do Ari lá que foi feito com foto tal no celular, como você falou, a gente está em telas. Só que quando tiver o implante neural, qual vai ser a diferença de você ver o que a gente está vendo aqui? Eu estou te vendo, eu acredito que é você. Só que com o implante neural pode ser uma projeção, como essa holografia, porque aí já vai trabalhar no hipocampo, vai trabalhar na área de Broca, ou seja, eu vou me comunicar, eu vou interagir com o universo que não necessariamente é o universo real, porque o meu cérebro já vai estar emulando isso. Não é mais o Google Glass, não é mais o VR, é simplesmente natural porque vai estar no teu cérebro. Aí você fala, eu vou, por exemplo, arrumar uma namorada, um namorado, né, que nem a gente tem hoje lá, que o pessoal brinca lá, tem um robô e tal. Não precisa mais de robô, porque, na verdade, o que você precisa na área de prazer para gerar oxitocina, dopamina tal, numa relação, por exemplo, uma relação sexual, é você teu cérebro produzir aquilo através do suporte físico. Na hora que você tiver isso no nível mental, acabou. Eu vou, por exemplo, ter uma relação física com alguém que na verdade não foi física porque foi emulada, e você vai sentir o mesmo prazer, falando, nossa, que maravilhoso, né? Tô namorando fulana lá que na verdade foi uma personagem que você criou lá numa dessas plataformas quaisquer. Então, assim, realmente, o grande problema que eu vejo da inteligência emocional vinculado à inteligência virtual, à inteligência artificial e tudo que é virtual,
é que a gente já vai perder a referência. Hoje, se eu pegar, por exemplo, eu estou há 32 anos em sala de aula, você também, a gente pega os nossos alunos, a referência que eles tinham eram os pais, eram os professores. Hoje, as referências são completamente diferentes. A minha filha de 8 tem referência lá dos youtubers, dos influenciadores e tudo mais. É diferente. Então, você imagina quando chegar nessa inteligência artificial, que talvez o melhor amigo da minha filha seja uma inteligência artificial. Tem gente fazendo terapia usando o ChatGPT. Com psicólogos de inteligência artificial, né? E aí é delicado, né? Porque eu peguei outro dia até uma radiografia da minha filha, estava lá tossindo e tal, fui na pediatra, ela faz uma radiografia. Aí peguei a imagem, joguei no ChatGPT e falei, olha, dá uma olhada nessa imagem. Aí tinha mandado, lógico, para a pediatra, tal, para ter um feedback e tal, pelo WhatsApp. Aí Você está brincando. Daqui a pouco Você está brincando. Ele fez o diagnóstico? A pediatra mandou e falou, ó, melhor tomar antibiótico, tal, porque está com um pouco de mancha. Aí eu não mandei o ChatGPT para a médica, claro, Sim, ia ser claro. uma ofensa, mas o que a médica diagnosticou, que ela falou, a orientação da Batia. médica batia, só que o ChatGPT é ético. Porque ele falou assim, olha, embora não seja médico, Procure, né? procure um médico e Claro. tal, mas assim, pela imagem, talvez seja recomendável, e aí o médico vai recomendar um antibiótico e tal. Ou seja, eles ainda estão pisando em ovos por uma Claro. questão de ética. Mas falou exatamente... Ou ética ou problema legal, né? Acho que nem tanto ética, é mais problema sim, né? Com a claro, justiça, né? Mas se você for pensar, né, até porque se dá um diagnóstico errado, por exemplo, a responsabilidade ali da plataforma. Não, então tem uns cuidados. Você falou aqui para mim, off, que eu acho que deve ser falado, que você quis fazer também uma brincadeira da imagem com a sua filha. Sim, e né? não permite. Conta, Menor isso, não permite. Não permite, né? Não Quer pode dizer, a fazer. inteligência artificial reconheceu o rosto da sua filha como Viu menor. que era criança, não e falou, pode. não pode. Não pode. Inclusive, eu já usei um software um tempo atrás que envelhecia. Então, eu pegava minha foto e me via como velho, que é um Remini e tal. Também foi uma ondinha um tempo atrás, tá? Era um trend que todo mundo fazia. E aí eu fiz. Aí eu peguei minha filha e mostrou como ela ficaria adulta. Ela não gostou. Eu peguei... Não, até ficou bonitinha. Mas aí eu peguei essa foto dela, de adulta, e coloquei... E falei assim, vou enganar a inteligência artificial. Porque, na verdade, é uma criança, só que era adultizada por causa da inteligência. Não aceitou também. Você está brincando. Não aceitou, tipo, reconheceu que a origem era uma criança. Então, assim, a inteligência Puxa é muito vida. inteligente, né? Vamos dizer assim. Muito Então, mais do que nós ainda. a gente falava um tempo atrás, inteligência artificial era aquela coisa tosca, né? Que vinha, até o pessoal brincava nas mãos, né? Pô, o modelo tem 6 dedos e tal. Cara, hoje tem articulação, tem pelo no dedo e tal. É diferente, né? Ari, a gente está acabando o bloco. Eu só queria deixar um comentário aqui. Não é uma pergunta, não é um comentário. Eu acho que nós estamos vivenciando, né? Estamos vivenciando uma época em que está tendo o maior desenvolvimento tecnológico da história, né? Se você pegar, por exemplo, 1500, o ano 1500 e o ano 1000, não tem tanta diferença, né? Sim. A imagem é a mesma. Se você Sim. pegar o ano, né? Voltando até para o ano 500, o ano 200, é quase tudo a mesma coisa, né? Sim. A mesma coisa. Agora nós estamos... Eu cito o exemplo do pensamento aristotélico, né? Eu sempre falo, né, quando eu dou aula de filosofia, durante 1.600 anos, a Terra era o centro do universo e ninguém falava contra porque senão ia para a fogueira. 1.600 anos para mudar um pensamento. Hoje, Legal. em 3 horas, tipo, a gente está conversando aqui, com certeza já tem um upgrade ali do meu software que já vai melhorar a minha palestra lá no Harvard. Que legal, Ari, legal. Ari, vamos fazer um intervalinho rapidinho e vamos falar um pouquinho mais do aspecto emocional agora, porque esse eu acho que é preocupante. E a gente volta já com o Ari Brito, é rapidinho. Estamos de volta hoje num papo delicioso. Estou aqui radiante, conversando com o professor Ari Brito, não podia ser diferente, né? Cada vez que eu converso com o Ari Brito, eu saio assim, né, empolgado, né? Bom, e o assunto é inteligência emocional versus inteligência artificial. E esse bloco é um oferecimento do espaço Beth Curatani, ela que é uma massoterapeuta de mão cheia, especialista em shiatsu, muito bom shiatsu, para tratamento de problemas relacionados a, tome nota, ó, tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular e má postura. E demais desconfortos provenientes também do estresse físico de doenças neuromusculares. Ele está há mais de 24 anos trabalhando com o bem-estar e lá no espaço dela também oferece, não é só shiatsu não, lá oferece também drenagem linfática profunda, reiki, massagem com pedras quentes e muito mais. Anote o WhatsApp, ó, para você avaliar uma consulta, marcar uma consulta.
13 99 742 2360 aqui na telinha. Vou repetir, 99 742 2360. Lembrando que você pode segui-la também no Instagram, né? Basta escrever Espaço Curatani. Ari, diante disso tudo, dessa tecnologia, hoje a gente sabe, já é público e notório cada vez mais, que a TV está perdendo audiência para o YouTube. Né? A própria Globo está abaixo em termos de Ibope, de audiência, em relação ao YouTube. A geração que está vindo, ela é muito mais espectadora ou telespectadora dos canais YouTube, de influenciadores, né? Do que seguir programas de TV, que eu acho que a TV está um pouco envelhecida, a TV não está percebendo isso, ela tem que talvez mudar um pouco o estilo. Né? Eu mesmo tenho muito prazer nesses canais de YouTube, confesso. Eu sigo vários canais de YouTube, adoro. Né? Bom, essa é uma mudança que nós estamos tendo radical no momento. Essa dependência cada vez mais de influenciadores pode estar trazendo algum problema emocional para a juventude, principalmente? Porque talvez nós ainda temos um pouco mais de experiência de vida e temos um pouco mais de discernimento até que ponto a gente pode chegar ou não, né? Ou não. Mas eu acredito que o jovem está mais influenciado. É a minha crença, pelo menos, né? Até que ponto isso pode trazer muitos problemas? Esse daria para a gente fazer só um programa sobre isso. Né? Mas assim, só para fazer um corte, primeiro que assim, a televisão, né, a televisão aberta realmente em 24 já foi, pela primeira vez, né, nos levantamentos mediadados e tal, a televisão aberta ficou com investimento inferior à internet. Não só o YouTube, mas a internet como um todo, que envolve redes sociais e tal. Então isso realmente é um fato incrível, né? Porque você imagina, na década de 90, 70%, 80% das pessoas se informavam através da televisão, e isso caiu bastante, está em 37% e a internet 39%, então realmente mudaram aí os investimentos. Mas assim, o que me vem no pensamento é o seguinte, é que quando você tem um aparelho muito grande, que aí a gente está falando de uma televisão que no máximo se a gente for pensar lá também da década de 70, 80, a TV é de 53, né? Mas se você pensar em 90, as pessoas ficavam na frente da televisão e tinha lá 20 polegadas para cima, né? Mas imagina uma TV de 20 polegadas. Então, assim, para uma criança assistir algo sem alguém não estar presente, era muito difícil, né? Criança, adolescente. E aí, de repente, o que acontece? Hoje, a tela está na mão da pessoa e está no quarto da pessoa. Está no banheiro. Então, eu não acredito, e assim, para mim não vem o lado do conteúdo que é o influenciador, mas a plataforma mudou muito. Por exemplo, eu tenho vários profissionais, inclusive colegas que são neurocientistas, né, psiquiatras e tal, falando sobre o problema da intensidade de telas ou da presença de telas, ou a quantidade de horas, vamos dizer assim, né, para o telespectador. Quantas horas o teu filho fica na frente de uma tela? E assim, a gente não ficava muitas horas na frente de uma tela, mas a interatividade com a tela era zero, porque a TV era, né, assim, meio de comunicação de massa, então ela propagava uma informação, estava a família reunida, o máximo era um comentário, pô, você viu essa notícia? Unidirecional, né? Era unidirecional. Agora não. Agora, por exemplo, cada um está numa tela, e aí os pais, de certa forma, deixaram esse espaço, porque é mais ou menos assim, eu tenho que brincar com a minha filha, eu estou super cansado. Aí ela está lá vendo um vídeo do Enaldinho, que seja, e aí o que acontece? Cara, me livrei, né? Que bacana, vou lá, vou fazer outra coisa. E aí é que está o problema, porque assim, a criança continua tendo a necessidade de brincar, continua tendo a necessidade cognitiva de trabalhar com as relações psicomotoras. Então, assim, você não fazer atividade motora que junto com o cognitivo você vai perdendo. Então, as crianças hoje em dia tudo bobona, né? Assim, não tem coordenação motora, vive trombando e tal. Por quê? Porque está com um excesso de tela. E aí, lógico que a área motora no cérebro não se desenvolve como deveria desenvolver. Então, assim, do ponto de vista, não vou entrar aqui, pelo amor de Deus, até na área neurológica, mas assim, tem várias coisas que vão afetar, várias consequências por conta disso. Então, assim, a criança precisa brincar e precisa ter paz. Na década de 90, os pais tinham uma babá eletrônica que chamava televisão, tem até um livro do Muniz Sodré que fala, né, que é a TV como babá eletrônica e tal, e as crianças ficavam na frente da TV e as mães cuidando da casa.
E hoje não. Hoje, se você deixar uma criança ficar 24 horas na frente da tela, e aí nessa tela, que está muito mais acessível, vão ter vários tipos de conteúdo. Então tem conteúdos infantis nessas telas bacanas, mas também tem muita coisa ruim. Na TV aberta era mais difícil isso ecoar, porque tinha aquela coisa da censura. Olha, agora eu vou assistir a novela das 20, tinha censura há 14 anos. Vai pro quarto, vai dormir. Hoje, uma criança fica acordada até meia-noite e fica com estímulo, né, com aquela luz e tal, e óbvio que vai ter problema cognitivo, vai ter problema emocional e assim por diante. E entra também o problema do conteúdo, né? É que para mim, o conteúdo está diretamente ligado à presença da tela, sabe? Porque, por exemplo, se você ficar 5 minutos num conteúdo bom ou num conteúdo ruim, é diferente de você ficar 10 horas num conteúdo bom ou num conteúdo ruim. Então, assim, porque o que é influência? É o que a gente chama de overlapping, é um excesso de informações. Então, assim, quando você tem uma pessoa todo dia falando que você não presta, chega uma hora que você acredita que não presta. Imagina um influenciador falando, eu tenho uma Porsche, eu tenho isso, tá? Porque os influenciadores vendem isso, vendem sucesso. Aí a criança vê aquilo tudo e fala, poxa, meu pai não tem uma Porsche, minha mãe não tem aquele colar que o cara tá vendendo. São os fracassados, São os fracassados. Né? E aí você começa a perder a referência. Veja, nós somos vértices, nós temos referência. Na hora que eu estou conversando contigo, para mim, eu sou teu fã, cara. Você para mim é um vértice. Aí eu sei que a recíproca é verdadeira. Então a gente conversa aqui de igual para igual. Quando uma criança vai conversar com o pai e a referência que ele tem é de um influenciador que é milionário ou que se vende milionário, ele chega para o pai e fala, você é um fracassado. E aí vem um pouco aquela série que deu bastante polêmica, a gente fez até um debate aqui no Santa há um mês atrás, que é a adolescência, que mostra isso. Quer dizer, a referência que ele tem de certo e errado é o que ele está vendo na tela, e não o que ele está sentindo em casa. E então, que belo filme esse, hein? É o poder da influência na prática. Então, assim, o quanto eu te influencio e o quanto a rede social me influencia. Por exemplo, minha filha me vê na televisão, né? Por exemplo, eu tô toda hora na mídia, eu tô toda hora no YouTube, aí tô toda hora dando entrevista, nas revistas e tal. Aí, assim, para ela... Aquilo lá é o pai dela. É o pai dela, é normal. É o pai dela, normal. E aí, assim, de repente ela vê um influenciador e fala assim, poxa, pai, você tem menos influenciador do que o fulano, menos seguidor do que o fulano. A comparação. Aí começa a comparar. Aliás, esse é o grande problema, não é? A comparação, né? Esse talvez é a palavra-chave. O grande problema é a comparação, não só de comparar as pessoas, mas com você mesmo. Né? Você vê o outro feliz, o outro, né, viajando, outro comprou um carro novo, postou nas redes sociais. O grande problema, e talvez o que vai trazer um pouquinho de dificuldade nesse primeiro momento da inteligência artificial, é isso. É você se comparar com algo que não é real. Por exemplo, eu acredito que aquele influenciador que minha filha siga, ele realmente é bem sucedido, porque ele está mostrando um carrão que pode ser alugado, mostra uma casona que pode ser alugada, pode ser emprestada. Só que ele mostra como sendo uma pessoa bem sucedida. E aí ela fica naquela, poxa, eu quero ser, como a gente na década de 80 e 90, eu quero ser aquela pessoa da novela, vou comprar aquele produto que a pessoa está levando. Era o gatilho emocional das propagandas. Hoje, com a realidade, né, que a gente está vivendo de inteligência artificial, você pode olhar um Ari palestrando em qualquer lugar e eu posso falar agora, olha, eu estou dando uma palestra para 500 mil pessoas e assim, tem um vídeo para provar isso. Esses influenciadores vão ter vídeos provando isso, como você falou da repórter. A repórter está lá de repente e fala, só que não sou eu. Aí eu já vou para o outro lado, que aí é onde entra o grande problema, que aí o Bill Gates talvez tenha sido bem emblemático, a frase dele que repercutiu mais, que é assim, no máximo, em poucos anos, ele falou 9, mas hoje ele já até colocou 5, metade das profissões não vão existir mais por causa da inteligência artificial. Eu sou amigo da Gisele Coelho, a gente palestrou já juntos no Brain Talks e tal. Ela é neurocirurgiã infantil de Harvard, doutora e tal, e ela faz cirurgias aqui com óculos, né, de realidade aumentada, e o robô opera lá uma criança em Londres. Aí ela falou, outro dia, falou assim, vai chegar uma hora que não vai mais ter a Gisele aqui, porque o robô vai pegar toda a memória que a inteligência artificial já tem vai ter habilidade, e vai ter habilidade para fazer, humana. Porque o robô já sabe fazer cirurgia. Eu me lembro, acho que faz pouco tempo isso, que foi uma senhorinha britânica de Londres, em que ela caiu num golpe de inteligência artificial, onde a pessoa colocou a imagem do Elon Musk conversando com ela. Ela estava namorando, né? Namorando Elon Musk, e ele estava com um projeto de criar alguma coisa que perguntou se ela investimento. De investimento, se ela queria. O Elon Musk, o homem mais rico do planeta, pediu dinheiro para ela, ela acreditou. E quando falaram que ela caiu no golpe, ela falou, não, era ele, eu vi que era ele. Eu vi que era ele,
E ela não entendia que aquilo era uma inteligência artificial. Sim. Então, tem pessoas que nem entendem ainda o que é a inteligência artificial. E aí qual é o problema do mundo das referências e esses golpes e tudo o resto, né? Porque eu nem considero só, por exemplo, né, lógico que estelionato, né, usar a inteligência artificial para o estelionatário vai ser rico, né? Porque você vai receber uma ligação da tua esposa, por exemplo, que você jura que é ela, o número igual, tudo igual, e você vai fazer o que pedirem. Não, vou transferir o dinheiro e tal, porque minha esposa está ligando. E de repente vai ser tudo muito perfeito. Recentemente teve um professor que teve um problema porque tinha um áudio ele assediando alunas e esse áudio era fake. E aí ele não tinha como provar porque o áudio era perfeito ele assediando meninas. E aí, assim, como que juridicamente, né? Então, assim, o cara vai ser preso de repente... Essa foi a minha pergunta que eu te fiz no começo. Como que você vai provar juridicamente que é o que não é? Então, só que a gente vai ver uma sociedade, veja, eu dou aula de ética e legislação em alguns cursos, né? Assim, a gente vai ver uma realidade que, assim, antigamente você tinha que provar algo, né? E aí era aquela coisa da inocência, né? Assim, eu sou inocente. Agora vão ter provas que você fez. E aí eu vou ter que provar que aquelas provas são fraudulentas, né? Então a gente vai para um campo muito complexo de direito e aí é onde entra de novo essa questão dos medos, porque para mim a inteligência artificial ela traz um medo muito grande, porque assim, vou ser substituído por uma inteligência artificial, vou perder o meu emprego. Então tem o aspecto econômico, mas também tem o aspecto emocional, que assim, as pessoas elas estão cada vez se afastando mais uma das outras e aí de repente uma inteligência artificial vai preencher essa lacuna, como a rede social em algum momento preencheu. Hoje, a gente chama de, como se fosse um overbooking, né? Mas assim, a gente fala de overlapping. A gente está com excesso de redes sociais, as pessoas estão cansadas, tanto que diminui muito a audiência das redes sociais, o que, de certa forma, é bom um pouco para a TV aberta, porque a gente fala assim, a TV aberta, qual é o futuro da TV aberta? É o regional. É o Jadir, que é da Unisanta, entrevistando o Ari da Unisanta, que está ali, que a gente se encontra ali no Supercentro, no shopping e tal. Então, assim, a TV regional ainda é o futuro, por quê? Porque a internet mostra algo que é distante e que talvez não seja nem real. E a televisão não. Então, quando você começar a fazer um programa como esse, falar, vamos fazer um programa como esse, aí você coloca a tua inteligência artificial entrevistando a minha inteligência artificial, aí acabou. A gente está lá, de repente, curtindo uma pescaria na Ponte Penha. É o nosso avatar, né? E quem está assistindo aqui está vendo como se nós dois estivéssemos debatendo e, na verdade, é a nossa realidade. Eu já estou ficando na dúvida se é nós dois que está aqui mesmo. Será que somos nós dois? A pessoa que está assistindo, termina o programa e fala, olha, não éramos nós dois, tal. Pensou, e pode acontecer, né? Como essa reportagem que você deu exemplo. E isso é muito assustador, por quê? Porque perde referência. A minha filha sabe que em determinado momento eu vou chegar em casa e vou abraçar, e tem a questão sinestésica, a questão da presença, né? Por isso que eu falo muito de mindfulness, né? Quando eu venho lá para aquela linha dos treinamentos que a gente já falou aqui, dos sentidos, tal. Por quê? Porque nunca foi tão importante a gente estar em presença para entender o que está acontecendo. Esse é o ponto que eu queria chegar no próximo bloco, Ari. A gente conversar um pouco sobre isso, porque a percepção que tem, eu acho que é essa mesmo, é que a tecnologia ela está avançando muito mais rápido do que a gente consegue regulamentar o comportamento, seja ele jurídico, seja ele familiar, né? Porque a gente não está sabendo lidar com isso, não estamos sabendo lidar com os filhos, com as pessoas, com o emprego, a própria justiça está perdida, o que é legal, o que não é legal, o que pode, o que não pode. Está um caos, porque a tecnologia avançou e a gente está escorregando, né? E aí, dentro desse caos, como que a gente tem que agir com nossos filhos, ou com a família, ou mesmo com o amigo? Essa é a questão e eu quero que você debata isso no próximo bloco, tá bom? Bom, chegou o momento de eu fazer aqui a agenda do Fronteiras da Ciência e eu vou começar com o José Carlos Palermo. Léo, coloca aí a agenda, por favor. Vamos lá. José Carlos Palermo, terapeuta holístico, transforme sua vida com a terapia de reprocessamento cerebral. Descubra uma abordagem neurofisiológica revolucionária que acessa e trata as informações sombrias armazenadas em seu subconsciente, dissolvendo traumas e distúrbios de estresse pós-traumáticos, proporcionando a libertação de emoções e pensamentos negativos que alimentam fobias, ansiedade, pânico e depressão. Ao destravar partes cruciais da sua história, esta terapia permite que você retome o controle da sua vida. Não deixe que o passado defina o seu futuro. Bom, o agendamento com o Palermo é pelo WhatsApp 13 99 116 0195. 99 116 0195.
Farmácia Homeofórmula anuncia essa semana a fórmula homeopática para imunidade cepa atual 2025. Esta fórmula estimula o corpo a se preparar contra as gripes sazonais, está dando uma onda de gripe, né? Auxilia o organismo nos primeiros sinais de desequilíbrio, além de agir como um modulador imunológico, ativando suas defesas naturais. Por isso, você pode usá-la para prevenção e tratamento dos sintomas gripais. Ela é segura, sem efeitos colaterais e ideal para todas as idades. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula. Endereço? Rua Bahia 194. E tem também o Empório, que pertence à Homeofórmula, que é pertinho, na Rua Tolentino Filgueiras 147. Mas não vamos confundir, hein? A farmácia é Bahia 194 Gonzaga. E a gente encerra a agenda com a Seichonoye do Brasil Regional Santos. Você está em busca de mais prosperidade, equilíbrio e felicidade? A Seichonoye Regional Santos convida você para o ciclo de estudos da prosperidade que acontecerá de julho a novembro no Parque Balneário Hotel. É um domingo só por mês, tá bom? De julho a novembro, já entra o café da manhã, o almoço, já tudo embutido no preço, tá bom? Muito legal. Todo ano é feito aqui em Santos pela Regional de Santos, né? E é um sucesso. As vagas já estão abertas, tá? Serão momentos de conexão com ensinamentos que vão transformar suas vidas e aproximar da verdadeira riqueza mental e espiritual. Participe desse momento de luz e evolução. Mais informações pode ser na própria Regional de Santos, que é na rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone com o Edgar, WhatsApp, sempre é mais fácil, né? Então anote o Edgar aí, que é quem vai te receber pelo WhatsApp, é o 13 99 758 1567. Em vez de anotar, bate foto que é mais rápido hoje em dia, não é mesmo? Estamos falando em tecnologia, 99 758 1567 e a gente volta já com a Ari, rapidinho. Olha, estamos de volta num bate-papo delicioso, já no terceiro e último bloco, passou voando esse programa e eu estou aqui com o professor Ari Brito falando sobre inteligência emocional versus inteligência artificial. E esse bloco é o oferecimento da loja Mago Merlin, que possui a maior e melhor variedade de todos os tipos de velas, cores, tamanho, etc. Incensos e incensários, dos mais simples aos mais sofisticados, pedras brutas e roladas, essências, ervas e banhos para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens, seja católico, umbanda, africana e muito mais. Qualidade e melhor preço somente na loja Mago Merlin, que fica no coração do Gonzaga. Entra lá, fala com o André ou uma das meninas e o atendimento será VIP. O endereço, Gonzaga também, Rua Pereira Barreto, número 12, que é uma rua do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Rua Pereira Barreto 12 e o WhatsApp aí na telinha. Bom, Ari, vamos continuar o nosso bate-papo e agora acho que a parte comportamental, né? Como a gente deve se comportar. Vamos começar com os filhos, que é a preocupação maior da gente, né? Até que ponto você pode deixar seu filho à vontade ou você também monitorar o que ele está entrando, onde ele está vendo? Assim, eu gosto na pós-graduação, né, quando eu pego aula com professores, tudo, né, uma disciplina específica que tem para educadores, eu sempre falo, né, hoje você não vai ser professor, você vai ser um facilitador, né? E aí, para os pais, eu tenho falado nas palestras, nos treinamentos, assim, não seja um pai, seja um influenciador. Porque, assim, se o pai hoje tiver um papel de pai que é ser uma referência, uma autoridade, né? Porque a gente fala assim, o que é o pai, né? É uma autoridade que vai ensinar, que vai dar caminhos para aquela criança, para o filho, para a filha. E aí, então, nesse momento, você tem que ser uma autoridade para aquela criança. Se essa criança considerar um influenciador digital, uma pessoa da internet ou de qualquer mídia que seja, como essa autoridade, ela vai predominar em relação aos pais. Então, não dá mais para você, em 2025, falar assim, seja um pai.
tem que ser um pai influenciador. Não tem jeito. Aquele velho chavão, né? Quando você não pode com ele, junte-se a ele. Não é isso? Como? É bem por aí, né? Ari, Agora, deixa eu deixar seu WhatsApp. Ari, claro, pode ser, claro, por favor. Sem querer interromper, desculpa. Imagina. O WhatsApp do Ari, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Ari, fique à vontade, né? Ele vai responder na medida do possível, né? Evidentemente que a agenda do Ari... eu sempre pergunto para ele como é que ele consegue dar conta de tanta coisa, mas enfim... Eu sei que ele responde para todo mundo. Então, o WhatsApp é 13 98 127 4209, tá bom? 98 127 4209. No final do programa eu dou de novo o WhatsApp e o Instagram para você acompanhar o Ari, né? Já que nós estamos falando de redes sociais, acompanhe o Ari no Instagram, é prof.aribrito, ok? Prof de professor, né? prof.aribrito. Voltando. Então... Não dá mais para... Porque também tem uma outra questão que é assim, né? O pai, para ocupar espaço do influenciador, começa a querer fazer vídeo, quer virar palhaço, né? Animador de torcida. Não. Né? Você tem a tua reputação como pai e assim, eu até nunca vou me esquecer, para mim foi muito marcante o dia, até numa palestra do TED que eu falei, né? Assim, para mim, a minha filha... Pera, o TED, para o pessoal não sabe. O TEDx... terceira idade, é o curso da terceira idade. Não o TID, o TED TEDx mesmo, o TED do Internacional. Desculpa, eu tinha entendido o TID. Não, do TID, não. O TID é porque eu dou aula na terceira idade aqui também, né, no Santa, tal, que são minhas crianças lá, então, né. O que é o TED? Mas o TED é um palco, né, que você tem um tipo de apresentação que tem que ser até 12 minutos, né, e é um evento... E é palestrante do mundo inteiro, E é um evento internacional, então eu tô lá eu sou um dos speaker TEDs que tá lá do lado de Bill Gates, Elon Musk, essas pessoas todas, tal, as pessoas, digamos assim, os cérebros do planeta estão lá, graças a Deus me incluo nisso, né, que com legal. modéstia à parte. Parabéns, merece. Né? Mas assim, eu coloquei lá, né, assim, eu sempre falo por aí, mas para mim foi marcante, até porque minha filha estava na plateia nesse dia, e eu falei, minha filha só vai saber que eu sou influenciador dela, que eu sou referência dela, quando ela acordar de madrugada com febre, eu pegar ela no colo e levar ela para um hospital e tá lá segurando a mão dela enquanto ela está na pior. E isso nenhum influenciador vai fazer por você. Então, assim, nos teus piores momentos, pode ter um monte de frase de autoajuda, até minha mesmo, tal. Você vai lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, de repente tem frase de autoajuda. Isso não vale absolutamente nada, porque na hora que você precisar de alguém para te abraçar, na hora que você estiver se sentindo invisível, que você estiver com depressão, se você estiver mal, se não tiver uma pessoa ali do teu lado que possa te dar a mão, o influenciador não vai fazer isso, a inteligência artificial não vai fazer isso. Ainda não. Né? Pode ser que a gente chegue, né, daqui a um tempo no programa e fale, olha, agora já está fazendo isso também. Mas por enquanto não. E aí a gente está falando de presença, de mindfulness, de estar presente. Para uma criança, mais importante do que o filho, né, ou o pai, a relação de paternidade, né, ou o pai ser famoso, né, minha filha tem uma vantagem ali em relação a... Porque os amigos falam, poxa, teu pai, vi teu pai na televisão e tal. Assim, ou na rede social mesmo, tal. Assim, eu não sou o Enaldinho, eu não sou, nem quero ser esses caras, né? Assim, então, tenho lá vídeo no YouTube de 1 milhão de views, né? Tem gente do Brasil todo que mais... Tem. Só que, assim, de verdade, a minha filha precisa de um colo nos momentos que ela precisa de colo e também não adianta querer invadir nem forçar esse colo, porque aí acho que a criança tem o espaço dela. E aí as pessoas precisam, todas elas, crianças, adultos, terceira idade, porque eu também estou lá no TID e a gente sempre fala isso, é presença. É presença, é estado de presença, é estar presente no momento que a pessoa precisa, por exemplo, falar. As pessoas têm uma necessidade, a gente já falou sobre invisibilidade aqui no programa, né? Não quero ser redundante em outras oportunidades, mas assim, a pessoa quando ela está invisível, que ninguém ouve ela, que ninguém enxerga ela, é a pior coisa do mundo. Porque você às vezes fala assim, eu só quero que uma pessoa me olhe nos olhos e me ouça. E aí nenhuma inteligência artificial vai fazer isso. E aí quando você pega uma pessoa que não tem essa presença, ela vai escrever no ChatGPT, olha, eu estou me sentindo triste, e aí vai vir lá um texto enorme de um bom psicólogo, de referência até minha mesmo e tal. Eu brinco com o ChatGPT assim, o que o Ari Brito falaria nesse caso? Então cria uma frase do Ari Brito. Eles criam, porque eu já tenho conteúdo na internet que dá para fazer isso. Então se você quiser saber o que o Washington Oliveto criaria numa campanha publicitária, o ChatGPT vai dar para você. Agora, um abraço é insubstituível. Vamos combinar que quem está assistindo aqui sabe o que eu estou falando, porque se nesse momento você está assistindo o programa, né, está aí no final de semana de repente, ou assistindo a reprise, e aí você está precisando de um abraço, você pode pegar todas as telas que tem na tua casa, porque hoje em dia tem um monte de telas na nossa casa. Nenhuma vai substituir um pai que vai lá e fala assim, filha, o que aconteceu?
conta para o papai. Mas vamos abrir esse espectro também para a família como um todo, né? A esposa, por exemplo, o marido, né? Sim. Porque muitas vezes está cada um lá no seu celular na casa, né? Antigamente a família Os casais, como é que ficam os casais? Antigamente a família, e não é à toa que a programação de TV era assim, né? A principal emissora lá, que era o quê? Jornal Nacional, depois novela. Então o marido estava lá, a mãe ainda estava fazendo lá uma comida, alguma coisa assim, e vinha para do lado do pai para assistir novela. Então, em geral, o público masculino e depois a família inteira assistindo novela e tal, que era isso, era a junção. Então a televisão unia as pessoas. Hoje a internet afasta as pessoas. Ela tem uma ilusão de achar que aproxima, porque a gente tem o WhatsApp, se fala muito rapidamente, mas olha só, a gente está vendo uma crise de ansiedade, e o que a internet te ofereceu? O WhatsApp com 2x. Para você ouvir mais rápido as mensagens. Então, verdade. assim, aí te ofereceu... Tem gente querendo já aumentar isso aí. Opa! E aí a inteligência artificial o quê? É te parar de você ter atividades que você, de repente, pode substituir pela inteligência artificial. Claro que a inteligência artificial vai preencher essas lacunas. Então, na hora que não tem presença, as pessoas vão preencher com outras coisas. O vício é isso, né? Assim, por que a pessoa vicia? Porque a pessoa tem tempo ocioso e acaba caindo nos vícios. Mas a coisa... Eu acho assim, está num âmbito tão absurdo. Você, com um professor como eu, compartilhamos até da mesma sala dos professores. Você entra na sala dos professores, grande parte dos próprios professores, cada um está no celular. Você entra na sala de aula, você está vendo os alunos, eles não estão interagindo, cada um está no seu celular. Sim, né? sim. Você anda num ônibus, no metrô, qualquer coisa, está todo mundo no celular. Ninguém está enxergando mais ninguém. Ninguém. Tá. Por isso que a gente trabalha lá a vivência, né, dos sentidos, né? Você sabe, né? A gente faz o Marca Pessoal Sentidos, que é, não querendo fazer jabá, né? Mas não, já puxando um pouquinho o gancho. Favor. Né? Mas assim, o que é os sentidos? Né? Os sentidos a gente leva as pessoas para o litoral norte, para um lugar super hospitaleiro. Né? É uma vivência, né? É uma vivência. Para o pessoal entender, isso é uma vivência. É uma vivência de um final de semana, uma imersão, onde você fica numa pousada com a gente. Você faz né? isso quantas vezes por ano? Agora a gente tem feito menos, minha agenda é um pouco complicada. A gente vai fazer agora no final de agosto, né? E talvez no final do ano faça mais umas e tal. Tem, acredito que tenha lá. Então, daqui a pouco eu dou seu WhatsApp, se alguém quiser. Exato, eu estou acessível, tá. Se precisar falar comigo, ou então entre em contato pelos sites, lá pelas redes sociais. Mas assim, o que é essa vivência? Por incrível que pareça. E as pessoas sempre correm atrás dessas vivências, que é o quê? Ir para a natureza, abraçar a árvore, pegar chuva, sabe? Curtir, respirar o ar livre e tal, porque a gente respira muito mal aqui na cidade, toda hora rinite, toda hora, né, com doenças alérgicas e tal. E aí, de repente, trabalhar os sentidos, a visão, a audição e tal. Por quê? Porque é isso que falta. A minha filha não precisa de uma tecnologia 5G, não sei o que e tal. Minha filha precisa de uma pessoa que senta lá e fala, o que aconteceu? Às vezes ela chega da escola, por exemplo, e está mal, e aí assim, você tem duas possibilidades, fingir que não vê porque você sabe que de repente vai te ocupar um espaço, ou sentar lá na altura dela e falar, filha, fala, pode falar. E isso vale, claro, para a esposa, né? Às vezes você chega em casa, né, e aí todo mundo trabalha, aí chega em casa que é um ponto de encontro, aí vira um ponto de conflito, porque eu não quero te ouvir os teus problemas, eu já tenho os meus. E aí cada um vai se individualizando, e aí o compartilhar, que é algo tão rico das relações humanas, o ser humano, né, tem essa área empática e tem a ver com o sistema límbico, né? Por que a gente tem emoções? Para a gente poder se familiarizar e se empatizar com as pessoas ao nosso redor. Quando você se isola, você vira uma máquina. Aí assim, qual é a diferença de um cara que vai te dar um conselho mecanicamente, né, de uma inteligência artificial que vai fazer isso? A diferença está justamente em eu poder acolher a tua dor e poder trabalhar, ressignificar a tua dor, né? Seja parente, seja amigo. E assim, infelizmente a gente está vendo uma sociedade que está trocando os seres humanos pela inteligência artificial, porque os seres humanos estão falhando nesse processo de empatia. Então, como corrigir isso? Através de discussões, porque eu acho assim, a gente não pode voltar para trás em termos tecnológicos. Nós somos seres inteligentes, né? O grande arquiteto do universo nos deu inteligência, que é para a gente evoluir, crescer, utilizá-la, né, de forma boa e saudável. E eu acho bacana a inteligência artificial, tudo isso eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu sou engenheiro eletrônico, eu tenho que ser a favor. Claro. Né? Então, eu acho que estamos aí para isso. Eu sei que no primeiro momento a gente tem um contraponto, né? Eu sempre lembro dos
carro, quando eu tinha carro que abria o vidro na manivela, quando começou a surgir de botãozinho de subir e descer, eu falei, que frescura isso, né? Pagar tão caro para apertar o botão, descer. Hoje... É tudo eletrônico. É tudo eletrônico, você não abre mão de apertar o botão, o vidro descer. O carro dirige sozinho, na verdade. O carro dirige sozinho, com o meu carro eu converso com ele, eu peço as coisas, ele faz, né? Então, quer dizer, é gostoso, a tecnologia é legal, né? Eu gosto do slogan da General Motors, que é tecnologia a serviço do homem. Sim. Eu acho que é isso, né? Então, nós que temos que aprender a conviver com ela. Se eu pudesse dar uma dica, você falou, vou dar uma dica de 1 milhão para quem está nos assistindo. Não gosto disso, porque dica parece aquela coisa de influenciadores lá, né? De coaching de internet, né? Mas assim, vamos combinar que tudo se resume à disciplina. Porque, por exemplo, a tecnologia do teu carro é boa? Quando você for precisar do carro, tem a tecnologia. Quando eu precisar fazer uma pesquisa, eu vou lá na internet e pesquiso e a tecnologia é boa. Quando eu precisar animar uns filmes lá, eu fiz o aniversário da minha filha com fotos, eu quero transformar isso num vídeo, tecnologia é boa. Saúde? Agora, a saúde, médicos, imagina vez, o exame cada vez mais preciso e tal, perfeito. Exato. Só que assim, a gente não pode criar uma dependência da tecnologia. Se eu ficar dependente do meu carro, eu vou ficar o dia inteiro dirigindo e eu vou ficar sedentário. Então eu também tenho que ter mobilidade, porque o elevador é importante, mas se eu estou no primeiro andar e eu pego o elevador, aqui na faculdade a gente faz muito campanha disso, né? Pô, você está no primeiro andar, para que pegar elevador? Mas porque a gente acostuma com esses confortos e a inteligência artificial, ela vem para preencher justamente todos esses espaços, digamos, de comodidades que nós temos. E aí, claro, se a gente cria essa dependência, vai chegar uma hora que assim, para que eu vou conversar com o Jadir se eu posso conversar com o ChatGPT? Para que eu vou gravar um vídeo se eu posso pedir lá no script para criar um vídeo para mim? E aí, claro, para que a gente vai fazer esse programa e bater esse papo super legal se a gente pode programar e falar, queria um programa do Ari Brito conversando com o Jadir e o programa já vem pronto lá para o Master para veicular. Ari, conversando com você, a hora passa voando, voando, já estamos quase no fim. Eu vou te dar uma missão impossível para você, em 1 minuto, me dizer o que podemos fazer, então, para poder sobreviver a essa tecnologia. Para mim, ser amigo da tecnologia. Assim, resistir é não admitir que a tecnologia está aí e tal, e seria muito tosco, porque assim, toda vez que a gente resiste, a gente perde. E não é uma competição, tipo inteligência emocional versus inteligência artificial. Na verdade, é uma somatória de tudo. E assim, a gente precisa ter inteligência emocional para não resistir, tem que ter resiliência. Assim, a inteligência artificial vem para nos ajudar. Agora, precisa ter disciplina, porque se a gente criar uma dependência da inteligência artificial, infelizmente, a gente vai cada vez mais, geracionalmente, até diminuir o nosso cognitivo, até a ponto de a gente ser refém da inteligência emocional. Hoje, quando acaba a energia, a gente fica refém da energia, porque a gente tudo faz com energia elétrica. Quando eu estou lá na imersão, se falta energia, para a gente não faz diferença, porque o sol... a gente só sente falta quando ela termina, né? A gente acende a luz de dia em casa com a cortina fechada, sendo que tem um sol lá fora. Veja, a gente criou dependência da luz elétrica. É verdade. Você sai de casa sem o celular, ou sai de casa com o celular sem bateria, acaba a bateria, você fala, preciso voltar para casa porque acabou a bateria. Como assim? Você virou refém da tecnologia. Então, não sejamos, porque me coloco nisso, reféns da tecnologia. A gente cria dependência e nem percebe, e essa dependência leva a gente cada vez mais para o buraco. Essa que é a verdade. É verdade. Bom, eu posso dizer a meu favor que eu venho a pé para o trabalho. Eu deixo o carro em casa, falo, mas morar perto? Não, 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouco, mas eu vou e volto 4 vezes, então dá uns 4 quilômetros pelo menos. E é super saudável, né? É saudável. A gente vive numa cidade super plana, né? A Baixada toda praticamente plana, e aí a gente fica criando obstáculos. Esse privilégio que a gente tem, né? Uma vez uma pessoa falou assim, como que é morar em frente à praia? Aí eu falo assim, tem semanas que eu nem abro a cortina. Eu nem vejo, a minha janela é em frente à praia. Às vezes eu não abro a cortina para ver. É sobre isso que fala Mindfulness, né? Assim, abra a cortina, veja onde você mora, veja o que você tem. Olha em volta, veja a tua família lá, de repente cada um numa tela. Sai disso. Tem como, é disciplina. É disciplina, né? O segredo é esse, é disciplina. Acho que a ideia do programa hoje é mais para criar uma reflexão, né? Para nós, sobre essa questão. Você que está em casa, né? Criar uma reflexão sobre esse mundo contemporâneo e o que está por vir, que eu acho que ainda vamos dar saltos muito maiores ainda. Sim, a velocidade é muito rápida. Está muito rápido, muito rápido. Eu acho que nós somos privilegiados por estarmos vivenciando, né, essa evolução. Quando eu era pequeno não existia nem computador, a não ser de grande porte, né? Sim. A nossa geração, né, a geração de quem tem, por exemplo, 50, 60 anos, tal, né, mas 45 para cima, é uma geração que viu
assim, um avanço cavalar, né, da tecnologia. E aí, claro que é assustador, né? Claro, dá insegurança. Assim, meu, o que vai ser da gente, né? A tecnologia está avançando muito mais rápido do que a gente consegue criar um modelo de comportamento, né? Sim. Ari, vamos deixar seu WhatsApp mais uma vez? Você quer conversar com o Ari? Quer fazer parte da vivência que ele vai fazer em agosto? O WhatsApp do Ari é 13 98 127 4209. Vou repetir, 13 98 127 4209. Pega o celular, seja dependente dele nesse momento, bate uma foto para pegar o contato do Ari. E só um detalhe, quem atende o WhatsApp não é inteligência artificial não, é o Ari, Sou é eu o Ari mesmo. E o Instagram dele é prof.aribrito. Só isso, prof de professor, prof.aribrito. O próximo programa será com a Ivete e o Pugliese sobre numerologia. Amor, dinheiro, prosperidade e a numerologia, tá bom? Com a Ivete, que está aqui, faz uns 3 anos que acho que ela não vem no Fronteiras da Ciência. Ari, sempre é um prazer inenarrável tê-lo aqui no programa, fantástico. É uma daquelas horas que passa voando quando eu estou contigo. Obrigado, viu? Obrigado aí pela sua participação. Uma honra. Meu eterno convidado. E a você de casa, paz, saúde, prosperidade e muita reflexão para você agir corretamente com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, né? Enfim, com a sociedade. Fiquem com Deus. Muito bom, muito bom. Deixa eu gravar aqui. Pô, legal pra caramba.